Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6, aonde nós vamos ver ali, irmãos, Neemias, que foi aquele que fez parte do terceiro grupo, vindo a Jerusalém, para a restauração do templo, da cidade, de toda aquela situação. Zorobabel o primeiro, Esdras o segundo e Neemias o terceiro para fazer a conclusão. E por que o capítulo 6? Porque é onde nós vamos ver uma das maiores dificuldades ao qual Neemias enfrenta. Além de ter toda aquela situação de destruição, irmãos, a logística muito comprometida, a mão de obra reduzida, sem nenhum tipo de recurso cabível, vamos dizer assim, para poder ter um bom andamento na obra com mais tranquilidade. Mas além de todas essas intempéries, ainda nós vamos ver aqui alguns personagens, como Tobias e Sanbalate, que se levanta para tentar retardar a obra, louvado seja Deus. E nós vamos ver aqui o interessante, eles fazendo proposta para Neemias deixar a obra por algum tempo, para poder eles adorarem ao Senhor, ir ao templo, cultuar, sacrificar ao Senhor. Mas Neemias, ele teve, irmãos, ali algo que todo crente tem que ter, e nós vivemos um tempo difíceis e trabalhosos, tempos terríveis estamos vivendo com a proximidade da volta de Cristo. Ele teve um dos dons mais importantes que nós temos que ter hoje, que é o dom de discernimento. Por quê? Porque a proposta foi boa. A proposta não infligia nada, a proposta não feria a fé dele, não ia contra os princípios dele, porque essa era a prática, adorar o Senhor, cultuar. Mas ele tinha que deixar de fazer a obra para poder ir atender essa proposta. Mas ele teve o discernimento, irmãos. E nós vamos ver pela palavra que ele mesmo diz que eles estavam tentando contra a vida dele. O inimigo usando a verdade para tentar promover uma mentira nos seus intentos malignos. E, irmãos, nós sabemos pela palavra que nós temos pelo menos 3 inimigos. Esse que nós acabamos de citar, que é o Satanás, a carne e o sistema mundano. Toda a filosofia do mundo, que vai contra todos os propósitos de Deus. Pois bem, mas Neemias teve discernimento e não desceu, meus irmãos. Assim como Jesus, lá em Lucas capítulo 4, logo depois que ele passou pelo batismo, foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e ali também recebeu propostas para deixar o propósito de Deus, quebrar ali aquela, vamos dizer assim, a consagração, cair da graça de Deus Pai, porque Jesus foi tentado como homem, ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado na minha e na sua natureza, assim como qualquer um de nós, Mas Jesus, ele obteve vitória, irmãos. Por quê? Porque de todas as propostas que foi feita para ele, ele sempre disse, mais está escrito. De contrapartida, mais está escrito. Louvado seja Deus. E o que está escrito? A palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Então o mundo vai fazer proposta para mim, o inimigo vai fazer, a carne vai fazer, todo o sistema vai fazer proposta, irmãos, para nós deixarmos os propósitos de Deus, para nós sairmos da promessa de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas que cada um de nós venha a ser, irmãos, como um tipo de Neemias, Não desço, porque eu estou envolvido com a grande obra. E a obra é a obra de Deus. O propósito, o chamado que nós recebemos um dia, pela sua graça e pela sua misericórdia, louvado seja Deus. Jesus foi levado pelo Espírito, mas Deus Pai estava ali, louvado seja Deus. A Trindade estava envolvida com esse propósito, glória a Deus. E Jesus, firme, foi vencedor. E a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Jesus disse,
Eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque também vós vencereis o mundo, louvado seja Deus. Né? E Neemias, irmãos, não desceu, não cedeu às propostas supostamente boas, né? Que as palavras foram boas, mas o discorrer e o desenrolar dessa situação não ia ser bom. E ele teve discernimento. Que nós venhamos ter discernimento, meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou, nós cremos que Ele vai continuar nos ajudando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.